given all diligence, added to your faith virtue, and to the virtue knowledge, and to knowledge temperance, to temperance patience, to patience godliness, and to godliness brotherly kindness, and to brotherly kindness charity. But to listen at it and receiving it is different. See, there is 7 qualifications to make the statue of God. There are 7 church ages that God has brought the church to this qualification, and He has 7 messengers to do it. There are 7, 7, 7. Got you right. Yellowstone, o primeiro parque nacional dos Estados Unidos e lar de um dos maiores vulcões do mundo. Sob os belos geysers e cachoeiras, uma erupção 1000 vezes maior do que qualquer outra na história humana está à espreita. Já aconteceu antes. Menos de 1 milhão de anos atrás, devastou mais da metade do continente e pode acontecer outra vez. There will definitely be additional eruptions in this area. E não apenas uma, mas uma série de erupções monstruosas. 1 milhão de vezes mais letais do que a bomba atômica. It's absolutely devastating. Everything would be killed. Destruirá milhares de quilômetros quadrados de terras e causará incontáveis mortes no noroeste americano. It'll just be over. It'll be toast. It'll be finished. Hoje iremos às profundezas da Terra para investigar o vulcão e revelar pela primeira vez a fonte de seu poder. Descobriremos o que acontecerá quando o gigante adormecido de Yellowstone despertar e provocar um mega desastre. Mega desastres. A erupção do vulcão de Yellowstone. A dança dos geysers é um dos mais belos espetáculos da natureza. É um dos motivos que leva milhões de visitantes ao mais antigo parque nacional dos Estados Unidos, o Yellowstone. Em 1872, a beleza deslumbrante da região inspirou o presidente Ulysses S. Grant a preservar esses 2 milhões de acres de florestas no Wyoming e desde então o parque tem sido um paraíso para os amantes da natureza. Magníficas fontes quentes, piscinas de lama, lagos misteriosos e a mais célebre atração, o Velho Geyser, estão entre suas maravilhas da natureza. Mas sob essa beleza primitiva, oculta-se uma ameaça. A 8 quilômetros das cachoeiras e dos picos das montanhas, encontra-se o centro de um enorme vulcão, um caldeirão de rocha derretida do tamanho do Monte Everest. Ao longo de vários milhões de anos, ele tem se enchido de lava e, tal como uma bomba relógio, finalmente explodirá. We don't know how long it's going to just sit there before it decides to go off. Se entrar em erupção no futuro, como já aconteceu no passado, o vulcão de Yellowstone arrasará tudo em um raio de 160 quilômetros e desequilibrará a vida no globo durante anos. O primeiro alerta será o aumento da atividade sísmica. O solo se elevará com o aumento da pressão da rocha derretida. There would be a lot of ground deformation, and then if it was moving up slowly enough, we would actually start seeing large changes in the geyser basins. Por fim, a lava romperia a superfície da Terra com uma explosão 10 vezes maior do que a do Morro Santa Helena. Um furacão de gases quentes se espalharia em todas as direções enquanto a nuvem de cinzas atingiria 24 mil metros de altura. Já maior do que todas as catástrofes naturais, esse seria apenas o começo da erupção do vulcão de Yellowstone. Dias depois, começaria uma segunda imensa erupção, depois mais uma. Logo, uma série de monstruosas explosões de 80 quilômetros de amplitude espalharia rocha derretida e gases em combustão por toda a região. Certainly within 100 miles of Yellowstone, there wouldn't be much that was not destroyed. A nuvem de cinzas cercaria a atmosfera terrestre, baixando as temperaturas e arrasando a agricultura mundial. Por que sabemos que irá acontecer?
porque já aconteceu antes. As evidências estão gravadas no registro geológico de supervulcões do passado. Há 1.500 vulcões no mundo todo, mas menos de 10 são supervulcões com potencial não só de destruir a área ao redor, como de criar um desastre global. E o de Yellowstone é um deles. Imagine something 10,000 times the size of Mount St. Helens. It's almost unimaginable. A diferença dos vulcões convencionais com a cratera no topo de uma montanha, a do Yellowstone é tão grande que só pode ser vista do alto. Essa é a borda de uma monstruosa cratera chamada Caldeira, que caiu na câmara de magma na última supererupção. É tão grande que poderia conter a cidade de Los Angeles. People drive 35 miles, 45 miles commuting to work in that. Well, that's the distance across this caldera. E essa é apenas a última de 3 imensas caldeiras formadas nos últimos 2 milhões de anos. The volcanic history of Yellowstone is really marked by these 3 giant cataclysmic eruptions of the scale that we haven't seen in, history of man, really. The first eruption vented somewhere around 600 cubic miles of material. And if you took all of that and you spread it out over the state of Texas, you'd have about 12 feet thick of deposits. A segunda erupção foi centenas de vezes maior do que a do Morro Santa Helena e foi a menor das supererupções de Yellowstone. A mais recente, chamada Rio de Lava, ocorreu há 640 mil anos. O homem primitivo ainda não surgira nessa época. Exóticos animais pré-históricos habitavam o continente norte-americano. Mas 8 quilômetros sob a superfície terrestre, um caldeirão de magma 3 vezes maior do que a cidade de Nova York começava a ferver. There would have been hundreds to thousands of earthquakes, becoming fairly large, so there'd be a lot of shaking as the hot rock was moving up. 1 milhão de toneladas de rocha derretida com quase 1000 graus Celsius de temperatura pressionava a superfície. De repente, jatos de água fervendo explodiram através das rachaduras na superfície terrestre. Centenas de geysers irromperam ao longo de 1.300 quilômetros quadrados. We get explosions out of the hydrothermal system that put holes in the ground as big as a mile across. So they're big events. Mas foi apenas o preâmbulo do fenômeno principal. Após dias de crescente atividade sísmica sob a pressão do magma e dos gases superaquecidos, teve início a última erupção do vulcão de Yellowstone. Material may have started to leak out of one side, perhaps forming part of the edge of the fracture zone. As you start to decrease the pressure, it starts to then explode. Com a potência de uma bomba de hidrogênio, uma nuvem monstruosa de cinzas quentes e rocha derretida projetou-se na estratosfera com velocidade supersônica. Os fragmentos mais pesados caíram no chão, transformando-se em colossais fluxos piroclásticos. It was sort of like a hurricane made up of 800-degree ash and pumice and hot gases. Just wipes things out completely. Ao longo de quilômetros, esses rios de cinzas e gases cozinharam animais vivos e varreram florestas inteiras. They extend actually outside of Yellowstone into Idaho and into the Teton region. Some of this material flowed down and actually covered parts of the floor of Jackson Hole. So these things extend tens of miles away from the actual eruption location. Durante dias, o vulcão de Yellowstone continuou a verter toneladas de escombros e a devastar a região. Então, do outro lado da caldeira, ocorreu mais uma colossal explosão, seguida de outra. Uma após outra, as erupções lançaram mais lava e rocha pulverizada na atmosfera. Typically, when these eruptions begin, they begin at a single vent, and the event may then get larger, moving out along some sort of a fracture system.
Yellowstone se tornara uma supererupção. Seus devastadores efeitos atingiram o mundo inteiro. A última supererupção do vulcão de Yellowstone ocorreu há 640 mil anos. Começou como um único e imenso vulcão, mas logo se transformou em uma série de erupções, explodindo com toda a força de um supervulcão. The entire sequence of pyroclastic explosions that formed the Yellowstone caldera may have taken as little as 2 weeks to happen. Fluxos piroclásticos se espalharam pela região, calcinando milhares de quilômetros quadrados. Nuvens de cinzas se fundiram em uma gigantesca coluna de fumaça. Os ventos a impeliram e o céu se escureceu ao longo de centenas de Norris quilômetros. Geyser Basin is one of the most dynamic of the hydrothermal areas at Yellowstone. It's always changing. We're always noticing new things that are happening. Há poucos anos, as imagens dos satélites revelaram a maior elevação de Yellowstone nessa área, mas recentemente mudou de direção e está baixando. It's not actually within the Yellowstone caldera, yet it's one of the highest temperature thermal areas in the park. And it is possible that there is some magma extending to the north beneath that region. A causa da volatilidade da bacia pode ser o magma ou outro integrante das atividades vulcânicas, o terremoto. The earthquakes are essentially the heartbeat of the system. They're an integral part of the active, if you wish, mountain building and volcanism of Yellowstone. Assim como fogo e fumaça, vulcões e terremotos são inseparáveis. A pressão do magma que pode causar uma erupção também força o solo a se deslocar, provocando terremotos. Podem ser os sinais de uma erupção iminente. The two main precursors to a volcanic eruption, seismicity and ground deformation, are very carefully monitored in Yellowstone. Nesse modelo, cada ponto vermelho representa um terremoto. Centenas de terremotos são detectados na região do parque a cada ano. Recentemente, a maior atividade sísmica tem ocorrido sob 2 áreas do parque. So you can see we have earthquakes that are concentrated on the north side of Yellowstone coming down through the park and then out extending on the east side of the Teton Fault right here. Os geólogos se preocupam quando um foco de atividade sísmica coincide com uma área de terreno instável. É o que está acontecendo na bacia do Geyser Norris. Há dezenas de falhas geológicas no local. That's very critical because if magma is starting to move up, we would expect to see a bulging in an area and associated earthquakes as the ground starts to crack. Teme-se que as falhas que compõem a zona sísmica rachem sob a pressão do magma, causando uma erupção. Os geólogos também observam os geysers, fontes de água quente e vulcões de lama do parque, buscando mudanças drásticas de temperatura e conteúdo químico, tudo que possa indicar maior movimento do magma. No momento, os geólogos não creem que uma erupção seja iminente, mas se a temperatura da água subir, o chão começar a se elevar ou a atividade sísmica aumentar, uma outra erupção poderá estar a caminho. I think that we are smart enough as geoscientists now that we would probably have weeks to perhaps months of indicators before anything like that would occur. No entanto, prever o momento preciso de uma erupção está longe de ser simples. Os cientistas já se enganaram no passado. You've seen it in Yellowstone. There's bulging, there's vibrations, there's increased seismicity. There's all the things one would expect and go, oh, uh-oh, we're in trouble. And then, nothing. Aí reside o problema. Podemos monitorar o vulcão, mas isso pode não bastar para prever uma possível erupção. O Monte Santa Helena foi o vulcão mais estudado da história e explodiu antes de a área ser evacuada, matando 56 pessoas. Apesar da localização remota, a erupção do Yellowstone pode ameaçar milhares de vidas. Remember, we have, maybe 100,000 people per night staying in the Yellowstone Teton system in the summer. This is equivalent to a community of a modern U.S. city that are compacted into this zone, potential eruption
so the exposure is rather high. Em Yellowstone, a situação um dia pode se tornar crítica. E a questão não é se haverá uma erupção, mas quando e como. Nothing you can do about a volcano. If it's going to go off, it's going to go off. And the effects on civilization are going to be drastic. Talvez não possamos evitar a erupção, mas quando a rocha derretida começar a avançar em direção à superfície, os dados científicos nos alertarão a tempo? Agora, usando registros históricos, modelos científicos e a mais moderna computação gráfica, vamos testemunhar a devastação que se seguirá à erupção do vulcão de Yellowstone. Durante 70 mil anos, o vulcão de Yellowstone permaneceu calmo. Mas, cedo ou tarde, sua câmara de magma se encherá lentamente com milhões de toneladas de rocha derretida. A pressão dos gases empurrará a superfície, levando o vulcão ao ponto de ruptura. This is one of the rules of geology that happened in the past that'll happen again in the future. We know there are going to be super eruptions and probably one at Yellowstone, and it's going to have catastrophic effects. Agora, com modelos feitos por computador e recentes informações científicas, você vai ver o que aconteceria se o maior vulcão da América do Norte entrasse em erupção. When that eruption occurs, there is no doubt whatsoever that parts of the northwest of the United States will be completely and comprehensively devastated. It'll just be over. It'll be toast. It'll be finished. O primeiro indício da erupção do Yellowstone é o estrondo subterrâneo causado por dezenas de pequenos terremotos. O chão começa a se elevar devido à pressão do magma e da água e gases quentes. Os tremores aumentam de intensidade, espalhando-se por toda a borda da caldeira. Todos os turistas são retirados do parque. Autoridades enviam alertas a cidades em um raio de 160 quilômetros, à zona de perigo de uma supererupção em Yellowstone. As cidades de Bozeman, Montana e Cody, Wyoming, preparam-se para o pior. Em todo o parque, novas rachaduras no solo liberam grandes geysers, jatos de água quente que se elevam a dezenas de metros de altura. The earthquake shaking its cells will create fractures and cracks, allowing more material to come out. Os últimos turistas e funcionários se apressam a deixar o parque, tentando chegar à distância segura de 150 quilômetros antes da explosão da caldeira. Pode não dar tempo. A lava começa a surgir, vazando das rachaduras na superfície. Então, vapor e cinzas explodem e se elevam dezenas de metros até a atmosfera. Mas em vez de aliviar a pressão, a perda de gases acelera a erupção. The magma contains a lot of gas, and if you're able to depressurize the system rapidly, then the magma will lose its gas explosively and you can have a very, very large eruption. A rocha derretida com temperaturas de até 600 graus Celsius irrompe à superfície. It begins to erupt, and you see these flows coming out sideways, and there's nowhere to go. Como um furacão de cinzas, fluxos piroclásticos correm pela região a 150 km por hora. Para os que saíram do parque na última meia hora, não há mais esperança. A 80 quilômetros dali, os 30 mil habitantes de Bozeman, Montana, ficam horrorizados quando a coluna de pedras e cinzas atinge os céus. Se conhecessem o passado de Yellowstone, sabem que falta pouco para que sua cidade seja devastada. The pyroclastic flows may go out as far as 50 to 100 miles away from the volcano. And so you'd see the pyroclastic flows coming across ridge after ridge after ridge, and then finally hitting where you are. So locally, regionally, it's absolutely devastating. Everything would be killed. O céu começa a escurecer ao passo que a nuvem de cinzas obscurece o sol. The material is going to explode, violently to the surface, and materials coming out at supersonic velocities. And the finer materials go 50, 60, 80,000 feet into the atmosphere.
Então, uma segunda erupção começa no outro lado da caldeira, depois outra. Já não se trata mais de uma simples erupção vulcânica. Como há centenas de milhares de anos, o fenômeno se torna a maior erupção jamais vista pelo homem. O gigantesco caldeirão de magma expele milhões de toneladas de rocha derretida que atingem dezenas de metros de altura, enquanto vários vulcões continuam a entrar em erupção. Onda após onda de cinzas e escombros incandescentes destroem tudo em seu caminho. Avisadas em cima da hora, quase 400 mil pessoas correm risco de morte. E a situação piora. The material falls back onto the surface of the earth, and so you get ashes that are maybe 10, 20, 30 feet deep around Yellowstone. A radiante tarde de verão começa a parecer uma noite escura e tempestuosa. O peso das cinzas derruba tetos nos estados de Wyoming, Idaho e Utah, matando milhares, enquanto o vento empurra para leste uma nuvem de cinzas mais leves, 1000 vezes maior do que a produzida pelo Monte Santa Helena. There's so much ash put into the atmosphere, and it gets distributed so globally that it would cause disruption to air traffic, not just near the scene of the eruption, but really globally for a period of time. The ash goes in the jet engine and becomes ceramic and coats the jet engine. And there have been horrifying descriptions of airplanes just losing their power and diving while the pilots try to figure out what to do to start the engines again. O tráfego aéreo é interrompido quando a nuvem de cinzas atinge a atmosfera superior. E tem início a fase mais mortal da erupção de Yellowstone. There's lots of ways you can die in a pyroclastic eruption. And one way is to inhale the stuff and inhale these sharp pieces of glass. They attack the lungs, they attack the bones, they kill you from the inside. No país todo, máscaras são distribuídas para proteger das cinzas. Mas não há proteção para os animais. Em semanas, boa parte dos rebanhos do país morrem como os animais que habitavam as planícies de Nebraska há 12 milhões de anos. E as cinzas vulcânicas cobrem as plantações do meio oeste. You can't grow anything in that ash. Fresh volcanic ash is sterile, like Mount St. Helens just after the eruption. And so it wipes out the breadbasket of the world, breadbasket of Canada, breadbasket of the United States. E os efeitos podem se prolongar por anos. Recovery is going to be a long process. So where does food come from in the meantime? I don't know. Milhões de pessoas podem morrer de fome devido à queda de cinzas no meio oeste americano. Incontáveis outras sofrerão quando a nuvem de cinzas se disseminar pelo globo, mudando drasticamente o clima. It's quite likely that the climatic effects would be much worse than humans had experienced in the last couple hundred years. A erupção de Toba sugere que partículas de cinza continuariam na atmosfera durante 6 anos, esfriando radicalmente o planeta. Poderá nevar em junho e gear em agosto, o que causará destruição de lavouras durante muitos anos. Imagine 6 years without a growing season. What does that mean? I foresee a very difficult period of time when civilization would really be strained at the roots. This would be the most severe condition that human beings have ever met.